Oi, meus amores, meu nome é Dani Ruiz, eu sou da Danici Eu Quero Doces e eu vim aqui apresentar para vocês hoje um bolo Nect Cake de chocolate com brigadeiro. Esse bolo ele tá muito famosinho assim, então, e é muito simples fazer, né? Que é aquele bolo que mostram as camadas de recheio. Então, se você não é uma expert em confeitaria, não se preocupa. Você vai conseguir fazer, surpreender a sua família ou até mesmo fazer para vender, tá? Vamos lá para os ingredientes que vocês vão precisar. São 3 ovos e dica, quebre um a um separado, tá? Para não estragar a receita inteira. 150 ml de óleo, 1,5 xícara de açúcar, 150 ml de chocolate de cacau em pó, 2 xícaras de farinha de trigo, 150 ml de leite, fermento, baunilha e uma pitadinha de sal para realçar todos os sabores, tá? Vamos começar? Vamos lá. Vamos juntar os ovos, 3 ovos, o óleo, e o açúcar. E vamos bater até ter uma consistência bem cremosa e branca, tá? Misturar bem os ingredientes. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero. Aí quando chegar na consistência que eu falei pra vocês, ela mais clarinha, dá pra vocês verem aí. Aí vamos misturar o resto dos ingredientes. O chocolate, a farinha, o leite, uma colher de chá de baunilha, e a pitadinha de sal. O fermento fica por último, tá? Aí, para não acontecer um desastre na cozinha, de você já baixar a batedeira e começar a bater, eu sugiro que vocês deem uma mexida na massa, mais ou menos assim, só pra juntar um pouquinho, que como tem o chocolate em pó, a farinha, que também é um pó, só pra não fazer aquela sujeira na cozinha. Feito isso, colocamos para bater os ingredientes. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. A gente coloca na velocidade baixa só para dar uma misturada e não sair voando tudo, igual eu falei. E aí a gente aumenta um pouquinho a velocidade da batedeira. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero. Bateu tudo, você viu que ficou a massa homogênea. Aí você coloca 2 colheres rasas, tá? De fermento. E mexe com a espátula. Mexe delicadamente, tá? Pra não... Porque o fermento, ele cria bolhas, né?
na massa. Então, para ficar aquela massa muito furada, que na hora que vai assar fica as bolinhas subindo e acaba estragando o bolo. Ah, e o legal também, o ideal, na verdade, é você já acender o forno enquanto você tá batendo a massa, tá? Porque aí o forno já fica na temperatura certinha a hora que você for colocar a massa para assar. E sempre em fogo baixo. Não adianta você aumentar o fogo do forno para acelerar o processo do bolo. O que acontece? Aí ele fica sem estrutura o bolo. E ele acaba fazendo aquele buraco no meio. Então tenha paciência, em fogo baixo, que vai sair um bolo maravilhoso, tá? Uma outra dica muito importante. Depois que eu descobri isso daqui, eu nunca mais untei as minhas formas. Chama desmoldante, tá? Ele custa em média de 25 a 30 reais, mas ele rende muito. Principalmente para quem vai vender bolo, para não ficar aquela marca quando você unta a forma com manteiga e farinha. Ele sempre sai branco, né? Esse daqui não. Então é um bom investimento para quem quer fazer para vender, tá? Então você espirra na forma. Ah, e essa forma aqui é uma forma de 22 centímetros, tá? Só colocar na forma. Ela tem o fundo removível, mas assim, com esse desmoldante, gente, eu garanto que não precisa nem de fundo removível, tá? Ele é muito, muito bom mesmo. Só jogar na forma. O que eu faço também, eu coloco sempre a forma do bolo dentro de uma outra forma. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Para não ter nenhum acidente dentro do forno. Então, se caso o bolo vazar, subir demais ou acontecer alguma coisa, a forma estiver um pouco torta e vazar, não suja seu forno, tá? Então eu vou levar em fogo baixo por mais ou menos 40 a 45 minutos, tá bom? Então enquanto o nosso bolo tá lá no forno, assando, eu vou ensinar vocês a fazer o recheio desse bolo, tá? Aqui eu tenho uma caixinha ou uma lata de creme de leite, 2 de leite condensado e 4 colheres de cacau em pó. Esse cacau que eu uso tanto pro bolo e agora pro brigadeiro, ele é 50%, tá? Além de dar uma cor linda, não fica tão adocicado quanto achocolatado. Mas pode fazer também com achocolatado, tá? Mas eu recomendo fazer com cacau, que fica mais gostoso. E para essa massa de brigadeiro, eu não vou usar manteiga. Eu vou usar o creme de leite no lugar da manteiga. Por quê? A manteiga, na verdade, ela serve só para dar brilho no brigadeiro. A gordura dela, né? Então, como o creme de leite já tem gordura, ele vai dar esse brilho igual e além de ficar mais gostoso, ele vai ficar mais cremoso, vai ficar melhor. Eu prefiro. Até nos meus brigadeiros mesmo eu não coloco manteiga, tá? Eu coloco só o creme de leite. Então a gente mistura tudo na panela. E como vocês sabem, o brigadeiro não pode parar de mexer. Eu vou ligar aqui. Em temperatura baixa, fogo baixo, só para ir mexendo os ingredientes, para eles irem se unindo, tá? Ele não pode mesmo parar de mexer. Esse ponto que eu quero chegar, ele é ponto de recheio, tá? Não é aquele ponto que você vai enrolar. Então, são pontos diferentes. E eu vou mostrar pra vocês aqui como funciona. E eu vou contar pra vocês, enquanto eu vou mexendo aqui, misturando, da onde surgiu esse bolo Neck Cake. Dizem algumas histórias, né? Mas a que eu mais li, que eu entendi, foi de uma confeiteira lá de Nova York. Ela estava fazendo um bolo e a hora que ela montou o bolo nas camadas, tudo bonitinho, que ela ia cobrir ele com... Porque lá eles usam muito pasta americana, né? Ela falou, ah, não, tá muito lindo o meu bolo, mostrando as camadas, eu não vou colocar. E foi sucesso. Mas ele explodiu, na verdade, foi no casamento do Brad Pitt e da Angelina Jolie, que foi um bolo
Nect Cake. Aí estourou, né? Virou a febre, virou mania. E ele é um bolo muito lindo porque você tem vários jeitos de fazer. Você pode enfeitar em cima com frutas, flores. É muito lindo esse bolo Nect Cake. Demora um pouquinho, tá, gente? Ainda mais com creme de leite. E aí eu vou... Quando estiver chegando aqui perto do ponto, eu já mostro pra vocês, tá? Então, meus amores, estamos quase chegando no ponto já do brigadeiro pra recheio. E lembrando que brigadeiro você tem que mexer o tempo todo. Por mais que eu esteja usando uma panela antiaderente, ele pode queimar, tá? Então aí você mexe em todos os cantinhos, no meio, tirando das beiradinhas da panela, porque brigadeiro queimado ninguém merece, né? Tá super cheiroso, se queimou, pronto, já era. A gente tá quase chegando no ponto já. Ó, e o ponto é mais ou menos esse daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só tirar mais um pouquinho daqui. Quando você tira e você coloca, ele forma um montinho em cima dos outros. Do resto do brigadeiro que tá na panela. Ele demora pra descer, entendeu? Ó, vou mostrar mais uma vez pra vocês como que é. Você levanta. Tá vendo que ele forma um montinho em cima, ó? E demora um pouco pra se misturar com os outros? É esse o ponto, tá? Aí você já pode desligar. E assim, se de repente passou do ponto, você não perdeu a sua receita, tá? Você pode misturar mais um pouquinho de creme de leite, que ele fica, volta pra consistência, fica macio, tá? Pode deixar depois que tiver frio, não tem problema. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar num bowl de vidro, tá? Porque aí ele não pega gosto do plástico, tá? Então tá, ó, tá vendo? Ó, até colocando aqui, ó, ele fez um montinho antes. Tá vendo? Esse é o ponto do recheio. Aí o que a gente vai fazer? Tem que esperar esfriar e usar ele frio. Deixa esfriar em temperatura ambiente, tá? Porque se você leva pra geladeira, ele endurece muito e você não consegue usar ele pra fazer. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai cobrir com um plástico. Vocês podem usar plástico filme. Esse daqui eu compro aquelas bobinas. Sabe aqueles plastiquinhos que você usa no mercado? Pra colocar frutas, essas coisas? Então, eu compro uma bobina daquela e eu corto. Então fica 2, entendeu? Rende bastante. Então a gente vai cobrir, ó. Deixa eu trazer mais pra cá. Ó, e você vai lacrar todo o brigadeiro. Por quê? Em contato com o ar, o brigadeiro ele pode criar uma camada em cima. Pode açucarar às vezes. Então você colocando esse plástico e vetando que ele tem contato com o ar, ele vai ficar cremoso em todas as formas dele, tá? Então enquanto ele esfria, eu vou dar uma olhadinha no bolo e já volto com vocês. Pronto, meus amores, bolo assado no velho método do palitinho. Colocou, tirou, pronto. Agora a gente vai desenformar. Eu tenho uma lata aqui para de apoio para o fundo removível da minha assadeira. Você apoia, ó, olha que facilidade de desenformar com esse desmoldante. Olha, não fica aquelas manchas brancas, tá? Eu vou deixar ele esfriando aqui. Essa é a vantagem, porque você pode desenformar com ele quente, que ele esfria mais rápido, assim. Enquanto isso, eu vou ensinar vocês a fazerem um chantininho, que é o chantilly com leite em pó. Não preciso falar nada, né? E ele fica maravilhoso, ele é mais, como é que eu posso dizer? Firme, ele fica mais firme pra você modelar, se você for usar o bico pra enfeitar tudo, tá? Então essa daqui, eu tenho 200 ml da caixinha de chantilly. Ele já vem adoçado, tá? A gente mistura ele. Coloca ele na batedeira. 2 colheres do leite em pó. E assim, se você gosta dele mais adocicado, se você gosta de um chantilly mais doce, pode acrescentar também o leite condensado, tá?
Antes de você começar a bater, com a batedeira, com o batedor mesmo da batedeira, você dá uma misturada só pra o leite em pó dissolver no chantilly. E assim, se você não tem uma batedeira planetária, não tem problema, tá? Dá certo do mesmo jeito. Demora mais um pouquinho, mas dá certo do mesmo jeito. Até uns meses atrás eu também não tinha uma planetária, tá? E fazia do mesmo jeito. Pra ter uma ideia, o suporte dela era quebrado, eu tinha que segurar na mão. No começo, a gente vai bater em velocidade baixa, para eles poderem unificar, tá? Só para misturar tudo, a gente vai em velocidade baixa. Se o seu batedor não for esse, for normal da batedeira, também não tem problema, vai funcionar. Só demora mais um pouquinho, tá? Quando você vê que já começou, não tem mais o resíduo do leite em pó no chantilly, você já pode aumentar a velocidade, tá? E deixa bater até... Olha, tá quente. Até ele formar o chantilly. E esse chantininho, ele vai servir para fazer o recheio. Vou mostrar para vocês como. E a cobertura também. Você pode usar o bico de confeitar. Se você não tiver, tem várias formas para você conseguir. Use a sua criatividade para fazer isso, tá? Eu vou aumentar mais um pouco a velocidade da batedeira. Até chegar ao ponto mais firme para a gente poder usar, tá? Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Sofria antes, hein? Pra você que sofria. Dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero. E assim, o chantilly, ele fica numa consistência bem firme, tá? Tem que ficar na consistência bem firme o chantilly. Senão não adianta, não dá certo. É paciência. Confeitaria é paciência, tá? Tem que fazer as coisas bem certinho, do jeito que tem que ser. Tá quase chegando no ponto já do chantilly. Vou mostrar pra vocês, ó, quase ponto dele. Ó, o ponto dele vai ser quando tiver todo o chantilly aqui e ele tiver um buraco mesmo no chantilly, tá? Tá quase lá. Eu quero, dane-se, eu quero doces. Eu quero, dane-se, eu quero. Olha aqui. Tá vendo? Ficou tudo aqui, ó. Quando ele fica aqui no batedor e ele faz o buraco lá, é sinal de que está pronto, firme para ser usado. Então, enquanto o nosso bolo esfria, vou colocar o chantilly também na geladeira para esperar o bolo esfriar e eu já volto para ensinar como decorar, rechear o bolo, tá? Bom, meus amores, o recheio já esfriou, o bolo esfriou, tá meio morninho, mas dá pra fazer. E agora vem a hora mais temida, principalmente pra mim, cortar o bolo. Eu tenho uma dificuldade muito grande em cortar o bolo, quem corta sempre pra mim é a Si, mas hoje eu vou tentar. Então, se não der muito certo, não levem pra outro lado não, tá? Antes de fazer isso, vou explicar. Eu coloquei o plástico aqui na bailarina, porque o bolo ele é fofo, então se ficar diretamente na bailarina, ele pode grudar, né? Então eu coloquei o plástico, o mesmo saquinho daquela bobina, das frutinhas. Ele é super essencial para fazer esse tipo de bolo. Para fazer isso, eu vou usar novamente o saquinho para forrar a forma antes de cortar o primeiro pedaço. A gente vai montar esse bolo
com esse plástico aqui dentro da forma, que é a mesma forma que eu usei para assar o bolo. Lavei, tudo bonitinho. E eu vou fazer isso para não acontecer do recheio de repente grudar na borda da forma e acabar desestabilizando o bolo, tá? Então a gente faz isso. E vamos lá tentar cortar esse bolo. Existem alguns produtos já no mercado que ajudam muito. Existe um cortador que ele vem até com as medidas assim das fatias que você quer, você vai fazendo assim, ele corta tudo certinho, mas por enquanto não tenho esse utensílio, né? Então vai na faquinha de pão. Tem pessoas que cortam com linha o bolo, então eu vou tentar aqui com vocês, tá? A gente mede mais ou menos o tamanho do bolo. Eu quero fazer um bolo com 3 fatias. Vamos lá, tá, gente? Espero que dê certo. Com a ajuda da bailarina. Ai, meu Deus, que medo. Esse bolo ele é muito fofo. Tem que tomar um cuidado. Que medo! Eu acho que ele vai quebrar. Eu acho que ele vai quebrar. Peraí. Vou pegar um utensílio para me ajudar. Vamos de cutelo, né, gente? Se eu conseguir pegar ele sem quebrar, que eu acho meio difícil. Porque ele tá muito fofo. E ele não tá totalmente gelado ainda. Frio ao ponto de... Ajeitar ele aqui dentro. A gente sempre coloca a parte de cima pra cima mesmo, tá? E esse bolo, ele não é um bolo que você vai precisar molhar ele, porque pro bolo neck cake não pode ter uma estrutura muito mole. Ele tem que ser mais firme. Então, não pode tá muito molhadinho. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o recheio. Cadê minhas coisas? Aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu acho que com a manga é muito mais prático você fazer. Como o brigadeiro ele é meio grudento, então eu prefiro fazer uma volta com o chantilly em volta do bolo, bem na paredinha mesmo, bem próximo ao... Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Eu tô usando um saco tamanho M e o bico é o pitanga grande, tá? Eu tenho um outro aqui que eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Você vai colocar o bico dentro do saco. Vendo, ó? Ele não chega até o final. Você vai voltar um pouquinho. O que eu quero aqui é só que o biquinho saia pra fora do saco, tá? Aí com uma tesoura, você corta a ponta do saco de confeitar e empurra o máximo que você puder. Certo? Não é difícil, é super fácil, tá? Aí com o auxílio do copo, isso é muito importante, ajuda muito. Já existe também no mercado um suporte para os bicos, tá? Mas aqui a gente não... A gente vai no improviso mesmo, tá? Então, um copo grande. Você vai dobrando ele, ó, e não tem problema
que não dê. O importante é que você abra bem, assim, ó, pra colocar o chantilly lá dentro. Coloca a sua mão embaixo do plástico pra dar um suporte, tá? Aí você vai colocar o chantilly dentro do saco e com o dedo aqui, ó, você vai puxando ele. Ó. Certo? Eu vou fazer isso daqui pra mostrar pra vocês. Ó. Aí você vai tirar o ar que fica aqui dentro. Você vai empurrando até chegar lá embaixo, ó. Tá vendo? Vai tirando o ar, ó. Aí, ó. Tá? Aí eu vou passar bem na ponta da forma, já vou mostrar pra vocês aonde que é. Não tenha medo, tá? De colocar o chantilly, porque ele vai ficar muito lindo a hora que você desenformar. Ó, vou mostrar pra vocês. Fica bem na pontinha aqui, tá vendo? Ó. Tá? Aí vamos fazer a mesma coisa com o brigadeiro. O brigadeiro a gente vai colocar no centro do bolo, então pode rechear bastante. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a textura do brigadeiro. Deixa eu pegar uma colher aqui. Olha. Fica tipo um creme. Sensacional, né? Aí no outro saco a mesma coisa. Apoia no copo primeiro. Tá? Apoiou no copo. Abriu. Ó. Tá em ponto de bico. Aí você põe a mão aqui. Mesma coisa que fez com o chantilly. Não tem problema se você se sujar, é normal. Tá? Ó, só pra mostrar. E recheia sem medo de ser feliz, hein? Rechear bastante. Tira o ar que ficou. Olha lá, ó. É legal você dobrar aqui pra te dar mais apoio na hora de colocar, tá? Na hora de você forçar o bico. Então, colocou, dobrou, prendeu no meio do dedo, a outra mão de apoio. Deixa eu colocar aqui. E agora é só rechear. Se você quiser colocar com a colher também não tem problema, tá? É que eu acho muito mais prático com o bico, tá? Peraí, deixa eu fazer aqui e eu já mostro pra vocês. Você vai fazer o movimento que você quiser. O importante aqui é preencher todo o centro da fatia do bolo, tá? Olha quanto recheio vai ficar esse bolo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Olha o tanto de recheio. Agora vamos cortar a segunda camada, continua sendo o meu terror. Então não precisa molhar, tá? O bolo, que vocês viram como ele é bem fofo já. E vamos cortar. Eu quero
Dane-se, eu quero doces. Eu quero. Dane-se, eu quero doces. Vocês não têm que Eu quero. parte. Dane-se, eu quero doces. Eu quero. Dane-se, eu quero. Quero. Ê! Vou ajeitar ele aqui. Vocês podem dar uma apertadinha, tá? Que aí é legal, porque aí o recheio vai se espalhar e vai ficar aparecendo muito mais a camada dele, tá? Passar o bolo pra cá. E vamos repetir o processo, tá? Do chantilly e do brigadeiro. E o chantilly ele fica muito firminho assim, dá pra você trabalhar bem com ele. Desce todo ele. Tira o ar. Aí você consegue ver as bolinhas de ar aqui dentro, tá? E vamos de novo. Preencher as laterais, bem rente a forma. Ó, preenche bem as laterais do bolo com chantilly. Agora a gente volta pro brigadeiro. A gente vai puxando, tirando o ar. Vamos rechear. Sem dó. Pode rechear bastante, porque bolo recheado, bem recheado, quem não gosta, né? Vai preenchendo tudo, tá? Todo espacinho que você vê aqui de massa, você preenche. Bem recheado, bem gostoso. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Bem recheado, né? Que delícia. Aí agora, vamos ver se eu consigo. Vou conseguir sim, lógico que eu vou. Aí você aperta pra ficar, pro recheio se espalhar, tá? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Aperta bem.
Aí você cobre com o que sobrou do plástico, que a gente vai levar pra geladeira, tá? Pra ele dar mais uma esfriadinha e dar uma assentada no recheio. Aí eu já volto pra desenformar e a gente decorar. Bom, meus amores, agora chegou a parte mais legal. A gente vai desenformar e decorar esse necked cake. Então eu vou usar de apoio de novo a minha lata. Aí você vai desenformando devagar. Segurar o plástico aqui. Foi. A gente vai pegar a forma. Essas formas vocês compram em qualquer loja de artigo para doces. Vamos tentar medir o meio. Isso não quer dizer que vamos conseguir. Mas a gente tenta. Tá? Vamos colocar na bailarina. Sim, antes eu não tinha bailarina, tá? Eu colocava aqui em cima dessa lata mesmo e ia decorando. Dá pra fazer. Mas agora, como eu tô ficando chique... Estão conseguindo ver as camadas? A gente pode fazer o quê? Se você quiser acertar ela bonitinha, você pode vir com uma faca, qualquer coisa que você tiver liso, tá? E você só passa assim, ó, só pra dar uma acertadinha. Ele não precisa de decoração, tá? É só pra acertar mesmo. Ó. Olha que legal. E agora a gente vai usar a criatividade, tá? Então, sobrou um pouco do meu recheio, o de brigadeiro. E a gente vai inventando alguma coisa, tá? Eu vou fazer umas rosinhas. Olha que legal. E aqui você usa a criatividade. Você faz com o que você tiver... E ele é um bolo rústico mesmo, né? Não é um bolo todo decorado. Olha que legal. Usa a criatividade, gente. Explora os bicos. Se você não tiver, você quiser colocar o recheio aqui em cima e você fazer aquela camada lisa também, não tem problema. E é facinho, ó. Você aperta, faz um caracolzinho e pronto. Ó, no meio dele... eu vou colocar esses granulados, que eu esqueci o... flocos, né? São flocos, é muito bonitinho, gente. Dá toda a diferença, dá toda um tchan. Vou mostrar pra vocês como ele é, ó. São pedacinhos de chocolate, ó. Tá? Também encontra em qualquer loja de artigo pra festa. A gente vai preencher esse meio aqui com esse granulado. Dá uma acertadinha. E como sobrou também um pouquinho de chantilly, eu vou fazer o quê? Vou colocar um pouquinho aqui. Também assim, opa. Ó, saiu do lugar, você vai e você arruma. Não tem problema. Tá? Eu tenho uns morangos. Eu vou tirar o cabinho deles. Já estão todos lavadinhos, tá?
Não tira tudo, porque se você tirar essa pontinha aqui do morango, ele vai soltar muita água. Então não faça isso, tira só os cabinhos, tá? Aí a gente coloca aqui em cima do chantilly. Vou escolher os morangos bem bonitinhos. Mesma coisa aqui, tira só os cabinhos, não tira. Aí use imaginação, gente, com o que vocês tiverem em casa. Tá certinho? Ó. Deixa eu levar aí pertinho pra vocês verem. Olha aqui. Como ficou lindo. Tá vendo as camadas aparecendo. Dá uma acertadinha se vocês quiserem. Mas não precisa, tá, gente? Ele é um bolo rústico, que mostra mesmo as camadas, tá? Espero que vocês tenham amado. Eu amei. Queria agradecer muito à Prefeitura de Osasco, à Secretaria de Cultura, por essa oportunidade, através da lei Aldir Blanc, tá? Obrigado mesmo, espero que eu tenha ajudado vocês, inspirado vocês a fazerem a confeitaria. Não tem segredo, é só seguir certinho a risca, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem fazer alguma pergunta, pode seguir nas redes sociais, tá? Danici, eu quero doces. Vou ter o maior prazer de responder qualquer dúvida pra vocês, tá bom? Muito obrigada. E valeu, Prefeitura de Osasco. Obrigada.